Então vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está gravando aqui agora o terceiro episódio do programa Humanamente. E o tema de hoje é burnout, o tema mais voltado do mês. E para me ajudar nessa missão, estou aqui com os meus parceiros de sempre, dessa empreitada aí do Humanamente. Benito Pedro, nossa, duas vezes. Não, dá uma o Pedro também, né? É isso aí. É isso aí. Benito Pedro, da Avante. Afonso Moraes, da Moraes Advogados comigo, mais uma vez, né, meninos? Obrigado. E aqui do meu lado já está a nossa convidada, vou apresentar ela daqui a pouquinho, mas já vou passar a palavra para vocês, pra gente, né, para vocês falarem um pouquinho, e aí eu apresento ela. Tá bom. Mais uma vez, obrigado, Renata. Obrigado, Grace. Obrigado, Papo Reto. Obrigado, Afonso, grande parceiro. Pessoal, valeu. Obrigado por vocês estarem aqui, aos que estão assistindo ao vivo, aos que vão posteriormente assistirem também. Sejam muito bem-vindos. Que esse terceiro episódio do Humanamente seja o terceiro de muitos que virão. A gente está gostando muito desse bate-papo e espero que a gente consiga aprender bastante hoje aqui com a Grace e, quem sabe, trazer para a nossa vida, que é o que tem feito, hein, Afonso? É um aprendizado. Sim. Nosso podcast aqui tem sido um aprendizado. Obrigado, Rê, mais uma vez por proporcionar isso, tá bom? Lá. Obrigado, bom dia primeiro, né? Obrigado a Renata pela essa organização magnífica, a nossa convidada Grace, meu parceiro Benito, que está nesse projeto que tem uma longa vida, né? Nós estamos aqui para tentar trazer informação e ajudar as pessoas, os nossos colaboradores, né? Nossos clientes e amigos. Então vamos seguir aí com o tema que é o mais importante, é o tema hoje. Com certeza, é um tema que chama atenção, foi o tema mais votado, né? Como vocês já sabem, a gente leva esse tema para votação. Infelizmente, na verdade, né? A gente vai aprofundar um pouquinho aqui para poder falar do burnout, que é um esgotamento, né? Então a Grace vai trazer isso pra gente. Já aproveitando também, só para agradecer os nossos apoiadores, então muito obrigada a Confirp e o Grupo Alliance que está com a gente nesse projeto também. E vamos lá, agora com a Grace. Grace, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Obrigada. Prazer enorme ter você. Acompanho o seu trabalho já há algum tempo, né? Então muito bom você estar aqui com a gente hoje. E pra gente já começar, explica pra gente o que é o burnout, então. Então vamos lá, gente. Em primeira, eu gostaria de agradecer aí a participação, o convite aí. Seria bom a Grace colocar a especificação dela, né? Isso, psicanalista clínica. Isso. Para o pessoal saber qual que é a qualificação dela, né? Até um detalhe importante, doutora Afonso, que você lembrou muito bem, depois os meninos também eles colocam o arroba de todo mundo, o nome de todo mundo certinho, para vocês seguirem a gente lá. Isso aí. Isso é importante, sigam. Então é isso aí. Eu faria de fato essa introdução, sou psicanalista clínica, né? Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês para colaborar, trazer as informações aí, tentar trazer um pouco de luz a esse tema, um tema muito em ascensão, principalmente nesses últimos anos aí. Pós-pandemia, então estou aqui à disposição para ajudá-los e auxiliar aí, inclusive nas perguntas, o que a gente puder trazer um pouco de luz a esse tema, que é um tema muito tenso, né, principalmente nos últimos anos. Sim. Então, falando um pouquinho de burnout, esgotamento, né, se trata realmente desse esgotamento profissional. Então, a gente entende isso como uma característica de estresse crônico, né? Então, é aquela estafa, é aquele cansaço crônico de forma física e emocional, de forma que esse indivíduo ele fica impedido de exercer as funções profissionais. Então, e é importante também, quando a gente fala em burnout, que são todos sintomas relacionados ao trabalho. Então, porque muitas vezes de forma clínica, eu estou estressado, o meu trabalho, E muitas vezes quando a gente vem no tratamento clínico, tem outras esferas por trás, tem outros fatores por trás desse estresse. Então, é importante dizer que quando a gente fala em burnout, a gente fala em esgotamento diretamente relacionado às ações do trabalho. Então, já aproveitando essa chave, a depressão, sem ser a burnout, ela também causa depois a depressão no trabalho? Uma coisa vai puxando a outra. E assim, quando a gente vai para um diagnóstico esse feito somente por médicos, né, é até comum confundir depressão, ansiedade com burnout. Então, assim, porque quando a gente fala de problemas e distúrbios psíquicos, eles são muito interligados. Então, assim, quando a gente está falando de uma depressão, sim, pode ser causada, porque a pessoa entra num estresse, existe todo um distúrbio químico cerebral que leva esse indivíduo a entrar numa baixa
Então, assim, ele acaba não se relacionando bem com nenhum dos pilares da vida, nem com a família, nem com o trabalho e nem com as questões pessoais. Respondi a sua pergunta? Sim. Sim. É isso? Sim. Na verdade, são vários fatores, né? São a gente vários, resume, acho que a princípio, quando a gente pensa em burnout, é o trabalho, mas é o que você falou, é impossível dissociar, são várias caixinhas que estão abertas ali, provavelmente, né? Sim, sim. É quando a gente tem algo de forma generalizada. O que eu tento dizer é o seguinte, para ter um diagnóstico preciso de burnout, esse estresse e toda essa depressão, ela é associada diretamente ao trabalho. Então, imagina que é um indivíduo que tem um problema com o trabalho. Família está em ordem, a vida pessoal está em ordem, mas ele não está conseguindo se relacionar bem. Então, seja por questões do trabalho em si, a pressão que a gente sempre fala, as metas, né? Como a forma como esse colaborador se relaciona com o trabalho. Então, quando a gente vem um indivíduo com essa questão para a terapêutica, né? Que é o meu atendimento, a gente tem que entender por que ele não está conseguindo fazer uma boa gestão disso, né? Se é um fator interno, se é de fato um fator externo, que é o que é o trabalho, é o ambiente ali do corporativo. Então, porque tem essas duas faces, é importante a gente falar sobre isso, né? Muitas vezes a gente faz um ajuste da forma como o indivíduo se relaciona com o profissional. Então, se você tem uma concentração psíquica, eu só tenho autoestima se eu estiver bem, se eu associar diretamente, vincular diretamente o meu sucesso profissional, a minha vida, a minha autoestima, a minha existência, eu vou ter um burnout potencializado. Então, esses fatores a gente, de uma forma terapêutica, a gente tenta e trabalha, atua para reduzir esse estresse, os fatores de estresse e como ele se relaciona e faz gestão dessa relação dele com a empresa. Tá, então, mas vamos lá, só para um bate-papo, eu também não tem umas perguntas aqui, mas claro, vamos tentar seguir aqui no normal, Então, eu tenho, acho que a gente está falando de esgotamento, não é daquela pessoa que gosta, tudo bem, você gosta do que faz, mas você tem horas a mais, tá acima da média da maioria das pessoas que trabalham, né? Vamos pensar assim, dessa forma, né? E isso pode ser considerado também, não? Ou só quando está te fazendo mal? Como que é esse... Quando está te fazendo mal, seja por excesso de demanda por parte da empresa, seja por um excesso de esforço desse colaborador, da forma como ele se relaciona com a empresa. Porque às vezes pode ser que a empresa em si não esteja dando tanta pressão, mas ele está se colocando uma pressão. Então, de alguma forma, isso vai ficar desequilibrado, isso vai ser nocivo. Então, sim, é quando esse esgotamento, independente da origem, independente das causas, ele vai fazer mal. E a pessoa começa a não se enxergar mais, começa a se afastar do âmbito social, começa a se isolar e sem perceber. Quando percebe, ela está dando só atenção para o campo profissional. E é muito interessante isso, Benita, a gente até na nossa reunião, né, que a gente faz um briefing antes e tudo, a gente estava falando sobre isso, né, que às vezes é uma cobrança nossa. Às vezes o seu gestor, o seu chefe direto, ele não vai te cobrar, né, ou ele não está cobrando naquele momento, mas você já automaticamente desenvolve essa pressão, né, que tem que entregar, que tem que fazer, que alguém vai cobrar, enfim. Também isso é bem, bem complexo, né, porque passa muito pelo autoconhecimento, que é um tema que a gente tem tratado bastante aqui também, né, no Humanamente. Sim. Então acho que é muito disso, de você entender também por que tá te incomodando tanto, por que tá te afetando tanto, por que você está se cobrando tanto, se o outro necessariamente não cobra, né? Então acho que passa muito por aí, né? Sim. Isso que você falou, então, muitas vezes a coisa vem uma genética que a pessoa tem, né? Daqueles pilares internos que ela tem, que não tem o controle, ela desenvolve isso naturalmente, sem ter nenhuma pressão de chefe ou de ambiente de trabalho. Isso já vem dela e acabou um determinado momento tendo um gatilho que dispara. Exatamente. É assim, é o que eu falo, é o conteúdo interno e externo sempre. Então, existe uma coparticipação, tanto do colaborador como Mas existe uma função, existe alguma influência genética? Existe uma predisposição psíquica para isso, né? Vamos falar que a estrutura de personalidade, a estrutura psíquica daquele indivíduo, ela é propensa, é uma estrutura mais de baixa autoestima, ou talvez o momento que ele esteja passando, ele pega toda a energia e desloca para o sucesso profissional, de alguma forma ele compreende que ele só vai ser feliz e bem-sucedido
sucedido se ele fizer bem aquele papel. Existe também a pressão da nossa própria sociedade, né? Que assim, tempo é dinheiro, são inúmeras frases de efeito que as pessoas às vezes não conseguem lidar bem com isso. Então o indivíduo começa a entrar em colapso. Tempo é dinheiro, eu não posso perder tempo, eu tenho que produzir, né? E assim, a gente vive num país de desigualdades muito, né? Isso também traz essa necessidade, não, eu tenho que correr atrás. Então, toda essa pressão, ela vem tanto interna, como da sociedade, como da própria empresa, da onde esse colaborador se relaciona. Então, assim, são vários fatores. Mas, assim, quando a gente fala em burnout majoritariamente, né, historicamente, acomete muito mais os profissionais de saúde, os profissionais de linha de frente, que eles atuam com esse tipo de pressão de vida e morte, uma pressão que muitas vezes não existe nenhum fator para controlar. Então, eu tô ali, e isso a gente viu muito na pandemia, os profissionais de linha de frente, eu não tenho o que fazer, eu tenho que lidar com aquilo. Mesmo com medo, com... Né? Exatamente. Eu trabalhei na pandemia com alguns médicos e eu acompanhei muito de perto. Então, assim, não que somente profissionais de saúde ou até mesmo professores, bombeiros, policiais, que estão muito mais expostos a fatores assim, que são mais incontroláveis. Majoritariamente sim, mas acomete todo e qualquer profissional que estiver também exercendo alguma atividade, a gente chama de ir além da nossa capacidade. Então, toda e qualquer atividade que for além da nossa capacidade de gestão, seja por falta de conhecimento técnico ou falta de habilidades de gestão dessa pressão ou dessa atividade, ou de não se sentir capaz de atuar diretamente com as responsabilidades, também pode gerar tudo isso. Então, olha que interessante, eu vou tentando trazer para o mundo corporativo, né? Um dos nossos braços é a gestão de crise. Então, você chega numa empresa, você é aquela tábua salvador, tá afogando e alguém vai... E o que eu costumo dizer para o meu pessoal, principalmente os novos que chegam, né? A técnica é muito boa, tecnicidade tem que ter uma formação, tem que entender do que está fazendo. Mas se não souber lidar com pessoas, 70% é lidar com pessoas, 30% é a parte técnica da coisa. E o que eu vejo, se também não souber que o problema da empresa você vai ajudar a resolver do portão para dentro, do portão para fora, você tem que fazer a sua vida continuar girando. Porque se você levar aquele problema junto, em 6 meses a pessoa está doente. Eu já tive algumas pessoas que trabalharam comigo, então, não, eu consigo, eu gosto, não. Você viu que em 6 meses a feição dela era outra. Não sustenta, definitivamente. A pressão é muito grande, né, para você suportar. Acho que tem, então, é bem isso, né, você vai falando, eu estou enxergando uma história de vida atrás dentro daquilo que eu já vivi, né, que é o que a gente tenta trazer. O exemplo real corporativo, muito em linha com a sua explicação. Primeiro, tem uma ordem de sintomas, qual é o primeiro sintoma ou os primeiros sintomas, rapidamente, em poucas palavras, o que seria? Irritabilidade, fadiga. Mas que você perceba, que a empresa perceba a mudança do colaborador, né? Porque deve ter algum sintoma profissional que físico, atraso, também. Não cumprimento. Sim, quando o colaborador começa a já se afastar das atividades, ele começa a evitar. Então, às vezes é uma reunião tão simples e a pessoa já tá criando mecanismos ali para se afastar. Ele começa a evitar, não participar, não querer se expor, não querer estar ali. Então, você vê o semblante da pessoa muda completamente. A pessoa aquele nível de irritação. E às vezes a pessoa até evita conflito porque ela não está conseguindo lidar, não está conseguindo transitar. A apresentação dela muda também, vestuário, etc. Sim, porque... causa um desleixo, alguma coisa que seja perceptível. Naturalmente, porque esse distúrbio, ele afeta todas as frentes. Então, assim, como eu me vejo, como eu me visto, como eu me coloco, como eu transito. Então, é muito... é nítido. A gente começa, se a gente tiver um olhar aberto, se a gente tiver sempre de olhar atento, atuante ali, a gente vai perceber que aquele indivíduo não está bem. Ele começa a não querer mais almoçar com as pessoas, ele só fica na mesa do trabalho. Ou tem aquele efeito de começa a chegar atrasado, porque ele já não está conseguindo lidar mais com aquilo. Então, assim... E tem algum sintoma físico também, assim, que dá pra gente... Também, né? A gente vê muito, porque assim... o nosso corpo responde, né? O que a gente não elabora, o que a gente não processa psicamente, o corpo ele responde. Então, é dor muscular,
né? Normalmente a pessoa começa a ter aqueles sintomas do pânico, tremedeira, sudorese. Então, assim, são os sintomas clássicos que a gente já vê em quadros de estresse. Depressão mesmo, depressão, né? Uhum. Assim, em grandes linhas, é isso, né? Mas tem outros fatores. Sim, claro. Sono, claro. principalmente. Então, assim, por uma autopercepção, uma alteração no sono. Eu tenho alteração no sono. E aí o sono com essa alteração faz a pessoa não produzir, passar o dia sonolento, normalmente, Exato. cansada, Então, né? vamos explicar essa risadinha aqui que ninguém vai entender. Ninguém vai entender a piada. Um pouco, quem tá perto, quem trabalha comigo sabe, de vez em quando eu começo a mandar mensagem um pouco cedo, então por isso que falou falta de sono, mas acho que não cheguei nisso ainda, mas tá certo, eu vou tomar alguns cuidados. Mas só para embasar um pouquinho, né, dessa questão da fadiga, essa alteração no sono, hoje a ciência já comprova que a gente tem uma necessidade humana de ter esse repouso de em média de 7, 8 horas, porque a gente tem que recarregar o nosso combustível. Então é como se assim, o nosso cérebro ele precisa dessa pausa e desse descanso para fazer uma recarga completa, como se fosse um tanque de combustível mesmo, para que eu tenha de fato energia suficiente para lidar com todas as tarefas do meu dia até que eu vá descansar e repousar novamente. O que acontece quando eu não tenho esse processo por completo do sono? Então assim, chega 4 horas da tarde, eu tô morrendo. Uhum. Então, não, mas eu não me sinto cansado, tá? Mas certamente você não está produzindo o seu melhor, você não está com a atenção necessária para você produzir melhor. Então, na verdade, é uma falsa sensação de que, eu dormi pouco, vamos, eu tô pronto para produzir. Então, é o que a ciência nos E é legal porque no seu caso, né, já que você colocou aqui, é o contrário, porque você produz muito também, né, então é muito interessante isso, acho que passa distante realmente do burnout por isso também, né, que você produz muito, sim, acho que vai para um outro lado. Também não tem opção, né? Mas os dados, eles mostram assim, talvez os efeitos dessa falta, elas não apareçam no momento atual. Normalmente um pouquinho mais pra frente que a gente pode sentir aí de forma física os efeitos, a falta desse processo, a falta do descanso mesmo, dessa Benito recarga. já ganhou uma consulta. Ele já tá, ele já tá aproveitando aqui. Eu queria voltar para um assunto que eu acho importante, apesar de não ter muito a ver com a parte corporativa, mas tem a ver com a nossa vida em sociedade, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o controle que tem no mundo da psicologia de determinadas atividades que você colocou que eles vivem sob pressão. Só que essas pessoas que você citou que vivem sob pressão são pessoas que lidam com a vida. São policiais que estão na rua, que muitas vezes a mídia tem divulgado, comento da mortalidade nos policiais. São médicos que estão lidando com a nossa vida, né? Então, qual o controle que é feito pela sociedade para avaliar quem... Porque a pessoa que está com a síndrome, ela não vai saber onde parar, né? Tem que ter alguém de fora que observe e que faça a faixa para ter um tratamento. Não é descartar, não é tirar a pessoa, é tratar a pessoa para que ela volte a trabalhar daquela atividade, ou não volte para outra atividade, mas a preocupação é essa. Qual o controle que está havendo no meio da psicologia, no meio dessas instituições públicas, né? Os hospitais, da polícia, dos bombeiros, né? De gente que tem esses problemas e que tem aparecido na mídia. Sim, vem aumentando muito a preocupação das empresas e, enfim, sejam hospitais, das corporações, para ter um olhar mais atento aos colaboradores. Então, existe um olhar mais crítico em relação a isso. Trazer a informação, assim como estamos fazendo aqui, para uma autoavaliação, no meu entendimento, é o que mais vai ajudar, porque ninguém melhor do que eu mesma para identificar que eu não estou me sentindo bem e me sentir confortável em levantar a mão e pedir ajuda. Então, muitas vezes a gente vê que a pessoa ela não se posiciona, ela sente que ela não tá bem, mas existe tanto tabu, não, eu não tô louca, não, se eu for pedir ajuda eu tô louca. Então, assim, esse fortalecimento, tanto de dentro das empresas para os colaboradores, como o autoconhecimento para que a gente possa se sentir confortável e através dos sintomas que a gente compreende, levantar a mão e pedir ajuda, eu acho que a melhor combinação para melhorar esse ponto mais crítico do burnout.
E olha que interessante, só para já aproveitar as perguntas que estão aqui no chat, pessoal, podem mandar, por favor, as perguntas, tá? Eu tô vendo aqui, só esperando uma brechinha para poder fazer. Mas vai muito de encontro, tem uma pergunta falando justamente sobre isso, né? O que fazer quando os primeiros sintomas aparecem. E tem só uma consideração que eu já vou falar também, da Paula aqui, é a quantidade de horas de sono, acredito que é individual, cada um tem uma necessidade diferente. Aí eu acho que é mais uma, uma consideração. Então, começando pelo sono, de fato, e esse é o speech que a gente acompanha. Não, cada um tem uma necessidade diferente, sim, de fato. Mas os estudos mostram hoje que muito, assim, se eu dormir 4 horas por noite só, ainda que eu me sinta bem, futuramente o meu organismo pode cobrar isso. Então, sem risadinhas agora. Então, assim, então, assim, cada um de fato tem uma necessidade. Inclusive, Deus ajuda quem cedo madruga, esse tipo de também coisa. A qualidade de sono. A qualidade não faz sentido nenhum. A qualidade de sono, né? Dormir muito também tem que ver que dormir com qualidade. Se você não dormir 4, 5 horas no sono REM, você não vai descansar. Não vai descansar. Então, a pessoa tem que ver se ela está dormindo bem e dormindo uma quantidade de horas. Porque realmente, hoje tem estudos até que afeta a parte cardiológica da pessoa, afeta várias coisas, mas chegou a qualidade do sono, muito bem pontuado. Chegou-se agora a estudos que afetam a parte cardíaca da pessoa. Exatamente, porque não entra, não faz o descanso completo, né? Então, de fato, assim, tem pessoas que precisam um pouco mais, um pouco menos. Quando a gente fala de 7, 8 horas, é uma média, né? Mas aí a gente também não pode usar uma média onde um dorme 15 e o outro dorme 4, não, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre esses ranges aí. Acho que no mundo moderno as pessoas estão balizando o sono delas pela qualidade de vida que elas querem ter, mais atividade, tem que ir para academia antes de trabalhar, tem que fazer uma reunião, então estão trabalhando mais e não priorizando o descanso para poder produzir melhor. Eu acho que a quantidade de horas de trabalho não significa qualidade. Qualidade significa um foco, fazer mais coisas em menos horas. Exatamente. Então, eu falo sempre nos meus atendimentos, eu sempre faço a conta ao contrário. Bom, o dia tem 24 horas, 8 você precisa dormir, vamos tirando. Quantas horas você de fato trabalha? Sobram quantos? O que você precisa fazer? Vamos distribuir as suas horas ativas de uma forma inteligente para que você se sinta tanto bem produzindo corporativamente no seu trabalho, como você tenha momentos de prazer, momentos de lazer, para que você se sinta bem na sua vida como um todo. Porque para a nossa vida, para termos equilíbrio, esses pilares eles têm que estar equilibrados, tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional. Quando eu falo pessoal, eu coloco aí lazer, família. Amigos, né, todo esse suporte, porque se eu colocar energia só para o meu lado profissional, qualquer fissura que eu tiver nesse pilar, eu não tenho todo o resto para me dar suporte. Aí é onde a pessoa entra em depressão, fica totalmente sem linguagem, a linguagem dela é puramente profissional. E aí é onde a gente vê quase, aposentei e entrei em depressão, porque você só trabalhava. Não tinha vida, né? Você não tinha vida. Não tinha vida, né? Certo? Então, o paralelo que eu faço para exemplificar... Tirou a vida dele, isso acontece muito, né? É muito. A gente vê bastante. Muito. Mas, Grace, só pra gente não perder, que o pessoal tá mandando bastante pergunta aqui, vamos lá. Qual é a pergunta além do sono? O que fazer quando os primeiros sintomas aparecem? É a primeira e depois já tem outra aqui embaixo. Gente, sempre quando um sintoma aparece, é trazer isso para consciência e consigo lidar com isso? Sozinho não, vamos procurar ajuda profissional. Não tenha vergonha. Isso não é coisa de gente louca, qualquer síndrome dessa, a gente tem que tratar como se fosse uma dor no pé, um maler, uma dor no tendão. Então, assim, percebi o sintoma? Tô conseguindo lidar com isso? Não, vou procurar ajuda. Aí tem uma pergunta... Desculpa. Vamos lá. Tem uma pergunta bem legal aqui do Luiz Garisto. Como identificar se o gatilho da síndrome está dentro da empresa e como agir nesse caso? Bem legal essa pergunta. Obrigado, Luiz. A gente precisa trazer, nesse caso, para entender os gatilhos, vai precisar de um autoconhecimento interessante para que a pessoa consiga fazer essa avaliação. Para ela conseguir fazer sozinha, ela tem que se conhecer numa profundidade para conseguir nomear os gatilhos. Eu falo, um momento que a gente se conhece, a gente já sabe analisar, parar e analisar e falar, não, isso aqui está me fazendo mal por causa disso, e aí eu falo que a gente vai estratificando os nossos gatilhos, mas para isso eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso entender se realmente é aquilo que me faz mal, porque normalmente quando a pessoa chega no consultório, eu tô estressado por conta disso, normalmente não é só isso, e não é isso.
A gente vai entendendo em profundidade, e isso foi só o efeito. Então, realmente, exige, e por isso que eu falo, autoconhecimento é vida. Então, assim, quando eu me conheço, eu me liberto. Quando eu me conheço, eu tenho autonomia de compreender os meus gatilhos. Se sozinho a gente não consegue, a gente vai para um tratamento terapêutico para trazer mais subsídio, para compreender esses gatilhos. Em linhas gerais, tipo, precisa de medicação ou alguma coisa assim? Em alguns momentos, sim. Não é descartado. Mas não é uma medicação que vai ver, é algo só para temporário, ou Existem casos, depende do caso? Depende. É muito de caso a caso, né? Tem casos temporários e tem casos que a pessoa precisa fazer um tratamento por uma ineficiência química cerebral que precisa ser corrigida. Então, assim, lembrando, o estresse crônico, ele vai levar a um distúrbio ali dos hormônios, de toda a química cerebral. Isso normalmente é feita uma intervenção medicamentosa para fazer esse ajuste. Muitas vezes, feito esse ajuste, controlado o ambiente, né, controlando os fatores de estresse, melhorando a gestão da pessoa com o estresse, ela se compreendendo ali, ressignificando esses padrões, muitas vezes tomei 6 meses a medicação, tá tudo bem, tudo controlado, vida que segue. Ou não. Foi algo assim que desregulou totalmente, mas aí um médico psiquiatra é o responsável por fazer esse diagnóstico e esse manejo aí medicamentoso. Ok. Como complemento de tratamento, muitas vezes a pessoa tem que mudar de função de trabalho? Pode acontecer. Igual, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de trabalho. Perdeu algum membro, eu não posso mais voltar para aquela função. Então, quando a gente fala em função psíquica, que a pessoa não tem mais habilidades de lidar com aquilo, não tem mais, ela pode precisar ter que ser remanejada para outro... Tem que mudar de área. Mudar de área, mudar de gestor, não sei. Enfim. Mudar o ambiente de trabalho. Mudar o ambiente. Porque não adianta nada, né? Ela continuar se expondo àquilo que ela não consegue lidar. Você falou que as pessoas têm que se conhecer, mas tem pessoas que se conhecem e não consegue pôr para fora aquilo que conhece, né? As pessoas mais introvertidas, elas têm mais dificuldade em conhecer o problema e saber que está com um problema, que as pessoas extrovertidas, talvez elas tenham uma facilidade até de conversar com alguém falar, mas a pessoa introvertida, se ela estiver introvertida com a síndrome, ainda ela fica mais dentro dela, mais recolhida, e como ela se relaciona muito pouco no trabalho, às vezes até no ambiente familiar, ninguém vai perceber, porque ela já é assim, né, introvertida, sim, né? Nesse ponto, sim, né? Então, assim, o cérebro introvertido, ele vai ficar ali recolhido. Isso não significa que uma pessoa mais introvertida, ela vai ter mais dificuldade de entender o momento que ela está vivendo. Muito pelo contrário, uma pessoa que se recolhe, se analisa, talvez com mais profundidade. Agora, o externo, ela já tem uma dificuldade maior de extroverter, de se expor. Então, de fato, o externo vai ter mais dificuldade de compreender aquela afeição, né? Tá apática ou tá normal? Porque tem pessoas que elas realmente não demonstram muitas emoções. Sim. No caso, os introvertidos, né? Mas isso não impede que ele se entenda, né? Que ele consiga entrar e falar, opa, peraí, não tô bem, mas aí vai dificultar um pouco mais no processo de expor. Tem 2 perguntas bem legais aqui. A primeira eu vou fazer e depois a gente continua, enfim, não estão conectadas, mas só pra gente não perder o time com as perguntas. Em relação às responsabilidades, voltando para esse ponto, né? Como lidar com isso de uma forma saudável? A partir do momento que eu me cobro muito, e aí eu sei que eu sou assim, né? Eu acho que essa seria a pergunta. E aí, a partir disso, como que eu consigo lidar no dia a dia? De uma forma saudável? Tem alguma dica, alguma coisa nesse sentido? Responsabilidade. Se eu sei que eu me cobro muito, como que eu lido com isso? Por que eu tô me cobrando muito? É que a primeira pergunta, né? Por que eu tô me cobrando dessa forma? Por que eu tô vendo valor nessa cobrança? Por que eu tô me expondo dessa forma? É por isso que a gente tem que voltar para dentro e fazer essa lição de casa. Como que eu lido com essa responsabilidade? Se eu tô me cobrando de uma forma desproporcional, eu preciso entender por que isso tá desproporcional para mim. Será que eu tô vendo o valor? Eu só vejo o valor se for dessa forma? Entende? Então eu preciso melhorar o meu relacionamento comigo mesma. Jeito de enxergar mesmo. Por que eu tô enxergando o desafio desse tamanho? Por que ele tá tão grande para mim? Sendo que, né? Então, quando isso fica desproporcional, a minha cobrança é desproporcional à realidade, é um problema. Então, eu preciso melhorar e entender por que isso tá fazendo esse efeito para mim. Tá, como que eu entendo isso? Quais são os efeitos?
que eu ganho e o que eu perco? O que eu tô vendo de perda tão grande que está me gerando uma cobrança tão exacerbada? Medo de ficar desempregado. Nossa, mas será que realmente você está nesse risco? Ou tudo bem que ninguém tem segurança de nada, mas às vezes a pessoa tem uma visão muito potencializada do assunto. Então, onde a gente precisa trazer esse indivíduo mais para a realidade, compreender que ele está, assim, vendo de uma forma muito superdimensionada. Perfeito. Aí tem uma outra pergunta bem legal, essa aqui também, ó. As pessoas ao nosso redor são afetadas por essa situação? Como entender e ajudar? Essa também é bem legal. Completamente, né? Porque uma pessoa que entra em burnout, ela se recolhe. Eu costumo até falar que, assim, quando a pessoa está nesse estresse crônico, nessa fadiga, o prazer dela é fugir do desprazer. Ela não tem mais prazer em ter uma vida social. Ai, nossa, sobrevivi essa semana de trabalho. Aquilo é o prazer para ela. Aquilo virou o prazer para ela. Então, assim, não é mais, ai, nossa, que gostoso, vou sair para jantar, vou estar com a minha família. Então, assim, ela começa a ficar apática mesmo e perder toda essa relação com o externo, com o outro. Então, de fato, vai influenciar. Né? Então, como a família ajuda? Você não tá bem, vamos conversar? Precisa ver o que eu posso fazer. Então, quando o indivíduo consegue compreender o estresse, que ele existe, ele está ali, compreender que aquilo não que seja, nossa, super normal, mas ele existe, ele está presente, é mais fácil ele trazer isso para a consciência e trabalhar. Opa, peraí, realmente. Então, vamos parar aqui, vamos analisar, não vamos jogar esse assunto para baixo do tapete. Perfeito. Doutor Afonso, o Wellington Alvim está te dando os parabéns pelo Falando de Fraudes e pelo nosso programa também. Obrigado, Wellington. Obrigado, Wellington. Obrigado. O Wellington Alvim te dando os parabéns, falando que acompanha o seu trabalho. E ele perguntou aqui, Grace, um cronograma de horários para dormir, trabalhar, fazer exercício, divertir-se, pode ajudar a pessoa a evitar a síndrome? Total. Né? Mas já fazendo um cronograma já não pressupõe que... né? Eu acho que é bom esse negócio aqui. De fazer o Wellington Alvim. É bom. Então, tem pessoas que funcionam super bem com planejamento e isso não traz uma pressão não conheço, eu já gostei, o Wellington salvou a minha vida. Eu vou fazer. Vamos fazer um cronograma, Benito? Normalmente... Eu também concordo com o Wellington. Concordo que eu também fazer um cronograma é bom, viu? Então, distribuir as atividades. Você não pode obrigar os outros a fazer o cronograma. O cronograma junto com você. Isso é um problema familiar, um problema de relacionamento. Mas você pode fazer um cronograma para você mesmo. Sim, exatamente. Por isso, eu não sei se ele já estava aí online quando eu mencionei, que eu sempre falo, tá bom, então quantas horas úteis a gente tem para distribuir? Vamos distribuir de forma inteligente. O que vai, no meu entendimento, gerar um estresse ou piorar a situação é se toda vez o cronograma ele não é cumprido. Aí ele vai começar a ter follow-up do cronograma tem que ter o bom senso, né? Tem que ter o bom senso que tem coisas que não dá para seguir regra. Exato. Tem exceção, trânsito, horário. Principalmente quando envolve outras pessoas, né? Para quem é casado, para quem tem filho. Evento que aparece, entendeu? Exatamente. Não pode. Esse é um cronograma para se organizar. Acho que organização, de uma maneira geral, começa com você. Ser organizado, você consegue organizar sua empresa, sua casa, entendeu? Mas você não pode obrigar os outros a seguir o mesmo ritmo. Cada um tem um ritmo diferente. Um gosta de dormir menos, outro gosta de dormir mais, né? Que ao lado. E na minha casa é a mesma coisa. Eu não tenho o mesmo ritmo da minha esposa, né? Ela tem mais sono do que eu, tem outra atividade. Então, cada um tem que respeitar o que as pessoas têm da sua forma de ser, né? Inclusive, ela tá com a gente aqui, tá? Sua esposa. Tá online aqui. Bom dia, Flávia. Inclusive, assim, só para complementar, é a flexibilidade, né? O quanto eu me planejo e o quanto eu tenho a flexibilidade de compreender os desvios. Então, não posso levar isso com tanto afinco. Então, então assim, eu tô desviando toda vez. Nossa, então, eu queria ir pra, sei lá, fazer uma atividade física 3 vezes na semana e não consegui nenhuma vez. O que tá acontecendo? Então, o planejamento, esse cronograma, da forma como for melhor, ele vai nos auxiliar para realmente entender os nossos desvios. Se eu tenho essa vontade, essa necessidade de estar em outras atividades e não estou conseguindo, por quê?
E é onde a gente vai entender os porquês e falar, tá, peraí, então talvez eu esteja perdendo tempo com alguma coisa desnecessária, e a gente começa a fazer uma avaliação para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas não pode se penalizar por isso, né? Não, porque aí vira um fator de exato, estresse. pode estar. Eu tenho uma política na empresa, né? Dependendo do colaborador, se ele realmente é um bom colaborador, mas tem alguns problemas, né? De dormir ou acordar, normalmente de atraso, né? Eu procuro ver dentro da possibilidade de mudar o horário dele. Já aconteceu várias vezes de orientar o RH, falar, olha, o RH não pode simplesmente eliminar a pessoa, advertir, mandar embora, tem que reciclar a pessoa. Se a pessoa faz um trabalho bom, ela veste a camisa da empresa e ela tem um problema de atraso, não adianta, e é contínuo esse problema, tem que conversar com ela, mudar, o horário às 9, mas você está chegando às 9h30, então vamos entrar às 9h30, você entendeu? Ou às vezes até, em caso de estagiário, tirar um tempo mais cedo, diminuir, para que ele tenha mais tempo de ir para a faculdade. Então, esse problema é para não deixar a pessoa estressada, né? Somente os estagiários são bem estressados porque eles correm muito, né? Eles têm a vida particular deles, as festinhas dele, ele tem que estudar, muitas vezes para academia e trabalhar. Então, essa organização é boa, conhecer a pessoa e valorizar aquilo que ela tem de melhor, e por causa de meia hora, ela só tá produzindo, não vai fazer isso, porque meia hora o cara pode ficar numa atividade que não tem nada na empresa, sem ter produção. E a gente vê muito esse movimento nas empresas hoje, né? Então, assim, a flexibilidade de horário, assim, você produz melhor à noite, porque de fato cada um tem um ponto de onde se sente melhor, mais produtiva, tem pessoas que cedo, tem mais tarde. E a gente tem uma pergunta aqui que casa exatamente com esse ponto. Né? Então, isso é um movimento que já tem sido visto e excelente, muito bem pontuado aqui, porque de fato você consegue, de alguma forma, extrair o que tem de melhor, e a pessoa também consegue contribuir como ela tem, né, o que ela tem de melhor, sem ficar naquela... estressada. Exato. Olha que legal, Grace, só pra... a Carol Lagoa tá aqui com a gente, nossa aliada aí, né, da Moraes, obrigado, Carol. Carol, muito boa a presença, Carol. Carol tá acompanhando aqui com a gente. E aí, a pergunta aliás, gente, obrigado a vocês também, obviamente, né? O pessoal que começou com a gente continua aqui na sala, muito obrigada por isso. Inclusive, Grace, isso é bem legal, assim, a gente tem observado em todos os programas, né? Os temas são votados e a gente vê o interesse genuíno mesmo. As pessoas que entram, ficam até o final, num sábado de manhã, participam. Muito obrigada mesmo, pessoal. E aí, a pergunta, né, casa muito com o que a gente estava falando agora, ó. O trabalho remoto, ele favorece na diminuição dos casos de burnout? Tá. Sim e não, né? Depende de como esse indivíduo se relaciona com home office. Tem pessoas que amam, tem pessoas que não. Então, assim, o que tem visto mais, em termos de dados mesmo, pós-pandemia, aí, é que a flexibilidade, o modelo híbrido é o que mais agrada. Então, assim, a pessoa, em linhas gerais, as pessoas têm uma necessidade de estar na empresa, sim, de ter essa interação, de ter essa troca de uma forma mais física, mas estar em casa também ajuda na qualidade de vida, em termos de redução de trânsito, poder ter mais flexibilidade de horário. No entanto, se eu tô falando de uma mãe com 3 crianças em casa, talvez para ela isso não seja a realidade. O problema é o ambiente de trabalho do home. Nós, no Brasil, ainda não estamos... É precário, não estamos acostumados, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que a maioria mora em casa, nós moramos em apartamentos, em casas pequenas, em que não tem essas condições de trabalho ideal, não tem até o equipamento ideal, a empresa tem que fornecer. Não adianta você colocar uma pessoa em home se ela tem uma boa cadeira, se ela tem um computador da altura da mesa, etc. Então, não temos as condições. O trabalho híbrido é o melhor. Eu fiz uma experiência uma vez, há anos atrás, com as mulheres pós-parto, porque a gente achava que os 6 meses eram muito pouco para ela romper o cordão umbilical. E não deu certo por causa disso, também por falta de condições de trabalho. A produção caiu.
caiu totalmente, então a gente acabou com o projeto, mas a ideia era essa, porque ela ganharia 3 horas por dia para ficar com a família dela, né? Sim, esse deslocamento, né? Esse deslocamento, entendeu? Mas não deu certo por falta de condições de trabalho em casa, né? Então o modelo híbrido é melhor ainda, né? Exato, porque aí tanto a organização como o colaborador consegue entrar num consenso, ok, então se para você vir aqui 2 vezes na semana, talvez seja a empresa coloque, olha, 2 vezes na semana é o mínimo exigido, ok, então, mas se eu quiser ir 4, pode? Tudo bem tudo também. Bem, é tudo conversado, né? E Então, até a gente... A flexibilidade disso, o modelo híbrido tem sido o mais votado. Tudo que é acordado, né, não sai caro. Não sai caro, é. E até no nosso último convidado, né, que veio aqui, Grace, a gente tava falando sobre liderança, a gente falou muito sobre isso, assim, essa grande onda que aconteceu a partir, né, de 2021 nos Estados Unidos, mas está acontecendo no Brasil também, de uma quantidade de pessoas enorme pedindo demissão. Por isso, porque eu acho que as pessoas hoje, elas estão muito voltadas também, né, um alerta ligado, mas voltadas para com esse intuito, né, de aproveitar também a vida, de ter uma vida social saudável e não só trabalhar, né. Exatamente. Então, acho que o híbrido entra nesse sentido, e a gente está com 2 empresas aqui que usam muito bem isso, né, e na pandemia não foram afetadas, né, por isso, justamente. Doutor Afonso, com 100 funcionários, foi para o home office tranquilo, né, doutor Afonso, assim, não teve problema, né. Não teve problema. Benito, mesma coisa, mesmo modelo. Foi para o home office aqui, no nosso caso, como a gente estava com os nossos clientes em si, eles continuaram. Né? Eles continuaram. Então, aquele dia 20 de março, acho que essa data marcou, né? A gente sabia para onde ia. Então, primeiro, eu trabalhava mais do que o normal, né? Por causa dessa situação dos clientes estarem um pouco perdidos. Mas no meu caso, eu tive que, em 2 meses, no máximo, botar todo mundo de novo em loco, porque as indústrias estavam funcionando. Exceção do comércio, fecharam as lojas. Só tinha um cliente de comércio, o restante era indústria. Eu reuni o povo no Zoom mesmo. Gente, quem não volta? Quem não volta é quem tá com risco. Eram 3 pessoas na época, por causa da idade ou por causa de saúde. O restante, voltamos para a linha de frente. Pronto. Olha que interessante agora. Nos cuidávamos, ninguém pegou, ou a maioria não pegou. Agora, por último, que aí já não tem mais máscara, não tem mais nada, todo mundo pegou. O Wilson recorde, aliás, o Wilson, se estiver ouvindo a gente, já tem gol no Fantástico já. Já foi no mínimo 3 vezes? 3 ou 4 vezes ele já estava com Covid. Então, assim, mas voltando, eu tive que voltar muito rápido para a linha de frente, não teve jeito. Né? Sim, mas eu digo mais até no intuito. No sim, total. E tanto que a gente mesmo, a equipe, né, a gente demorou 1 ano aí para encontrar todo mundo, né? Que foi aquele evento no hotel, mais de um ano. Mais de um ano, isso é verdade. Então, com esses cuidados, né? Obviamente, alguns setores não tinha como parar, que foi o que você colocou muito bem, não óbvio. Tem jeito. Mas acho que no geral, e aí, né, assim, eu dou os parabéns, inclusive, para vocês 2 aqui, por isso, que vocês têm esse olhar atento, a gente já fez vários artigos sobre isso, né, falando dessa flexibilização. Aliás, um dos artigos que mais realmente teve destaque do Benito foi nesse sentido, né? Você lembra que a gente deu várias entrevistas? Do trabalho remoto. Híbrido, falei errado aqui, mas enfim, deu para entender. E do... aquele que trabalha fora, em qualquer lugar, né? Esqueci o título também do artigo, mas foi o que mais... nós vamos lembrar. Não. É aquela pessoa... Nômade digital. Obrigado, Nômade digital. Nosso apoio aqui tá atento, vocês perceberam, né? Tá funcionando. Bem, como sempre. Então, o Nômade digital, na verdade, até veio uma jornalista, eu não me lembro agora o nome, de onde é a imprensa, e fez aí uma... Sim, teve bastante repercussão, porque acho que essa visão do líder, né, no caso de vocês, é muito importante, né? Sim. Quando você fala que pensou e idealizou um projeto para, né, beneficiar as mulheres ali no processo Poucos empresários fazem isso. O fato, a gente já falou isso várias vezes, né? Mas o fato da gente estar aqui hoje, a gente notou que a produção, depois que voltava, né? Tava assim, metade da cabeça estava em casa, cada criança tinha nascido, metade estava na empresa. Então, vamos deixar em casa, que fica do lado, pelo menos ali. Consegue, né? Tem pausa, na pausa vê e volta, mas não deu certo pelo ambiente de trabalho delas internos, né? Sim, eu acho que essa na visão pandemia, na pandemia a gente ficou 95% de home, não caiu a produção continuou na mesma, até por medo, acho que a pessoa estava, né, da pandemia, continuou trabalhando, porque e ficou só os 5% que não podia, alguém tinha que ligar a tomada, né, então eu fiquei, mais o financeiro e mais o Luiz ficou, entendeu, e como ele falou da indústria, eu durante toda a pandemia, eu atendi uma indústria presencialmente durante toda a pandemia, não peguei Covid, vim pegar agora em abril Covid.
mesma coisa, no mesmo cenário, que engraçado isso. Relaxou um pouco, Mas eu acho que esse olhar humano é o que faz a diferença, né? Que é o que nos motiva e é o que a gente tá fazendo aqui agora, Humanamente. né? Exatamente. Humanamente, trazendo os temas para poder... Exatamente. E Grace, assim, pra gente voltar um pouquinho aqui agora, você tem dados referente ao Brasil? Você tem alguma coisa para falar pra gente? Como que tá o cenário hoje do burnout no Brasil? Ou mundo, né? Não sei quais são os dados, mas enfim. Vamos dizer que pós-pandemia, burnout cresceu muito, né? O Brasil hoje está no ranking aí em segundo lugar. Nossa. Então hoje a gente pode dizer que ranking a cada mundial, segundo lugar? Isso. Caramba. 1 a cada 3 colaboradores aí estão com sintomas de burnout. Nossa, olha esse dado. É bem alarmante, né? Mas o Brasil, ele é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Né? Então, a forma como a nossa sociedade... Isso também eu não sabia, é incrível, né? Em termos de estresse, ansiedade... É um país com pouca felicidade, pelo que eu sei também, né? Felicidade... Não, será? Não sei se... A ansiedade contrapõe um pouco, né? Sim, nesse sentido, eu acho que sim, né? A forma como as pessoas encaram, né? A busca, eu falo, a corrida contra o tempo, né? A gente vive num país onde, com o aumento das informações, de coisas, né? Da pandemia, de números alarmantes, todo esse desespero, associado à baixa qualidade de atendimento que temos, né? Por exemplo, uma psicoterapia não é não é acessível. Para a maioria, não é? Infelizmente. Para a maioria, infelizmente, eu falo, todo mundo deveria fazer terapia, né? Mas infelizmente a gente sabe que... Sim. Não é acessível. Então, assim, aí você não tem o suporte, né? Seja do SUS, enfim... Tem, mas não à medida que realmente precisa. E aí a coisa vai aumentando e vai alarmando, né? Então, é o que eu costumo dizer, estamos numa sociedade relativamente doente, onde se a gente entrar nesse mesmo movimento, todos nós ficaremos doentes. Se a gente entrar nesse modo corre, né? Sem olhar. Cobrança, né? Cobrança externa, cobrança interna, muita cobrança. Aí vira uma panela de pressão. Qual que é o primeiro país? Japão. Nossa, a gente tá perdendo. É uma surpresa, né? Um país tão calmo. Japonês tão calmo, tão concentrado. Mas eles são muito cobrados. Espiritual, né? Acho que é a parte da cobrança. É a parte da cobrança. O japonês é muito cobrado. A cultura oriental, de uma forma geral, assim, eu já li algumas coisas a respeito, eles são extremamente cobrados desde a adolescência. Eu não apostaria nisso. Então, quando eu fui pesquisar esse dado, eu também fiquei surpresa. Então, uma coisa que é para finalizar, pelo menos da minha parte, né? Você falou que tem pouca assistência pública, né? Então, você imagina, se não tem assistência pública, aonde falta o público, entra o particular. O particular está sempre entrando para ajudando nas catástrofes, de uma maneira geral. Onde falta, hoje, na segurança, a gente acaba fazendo a nossa própria segurança. Sim. Na saúde, todo mundo tem convênio. O que as empresas podem fazer para ajudar os colaboradores, já que se eles estiverem com a síndrome, eles não vão conseguir um atendimento. Qual a sua sugestão para ficar aqui para nós, talvez podemos fazer, ou outras empresas fazerem, para cuidarem da saúde mental dos seus colaboradores? Eu sugiro sempre que isso seja feito antes, né? Então, assim, trabalhar e atuar na prevenção. Então, assim, criando mecanismos de descompressão. Então, assim, algumas empresas podem ter convênios com técnicas de relaxamento, yoga, aquelas massagens, né? Ter um suporte na prevenção. Então, assim, para tirar os fatores de estresse, ajudar para que isso não potencialize. Então, pode ter essas técnicas, canal aberto, até vocês falaram, né, liderança. Então, assim, tratar, saber ali, desenvolver o gestor para que ele faça um papel, desempenhe um papel com aquele time para ajudar a trazer um pouco mais de saúde para aquele ambiente. Então, trazer a informação que estamos fazendo aqui, trazer a informação para que as pessoas compreendam tudo isso. Então, uma formação de gestores seria uma das situações, né? Uma das, porque para que ele possa identificar no colaborador algum possível sintoma. E não somente para ajudar a compreender, mas
você capacitar a gestão para que faça um trabalho sem que tenha uma necessidade de uma pressão tão forte, para que ele tenha uma relação melhor, preventivo. Então, assim, proporcionar um ambiente mais saudável, proporcionar um ambiente / formas de alimentação saudável, carga horária saudável, para que todo esse jogo seja equilibrado. E aí, no pós, o suporte, que tem algumas empresas que têm suporte, convênios com as clínicas, com clínicas, que trazem suporte. Tem algumas empresas que têm aqueles helpdesk, que a pessoa pode falar, ligar para falar. Existe um canal tipo de desabafo, que eu já ouvi muito isso. Com canal de desabafo, com uma psicóloga? Que faz um primeiro atendimento, até encaminha para um segundo, no seu caso, né? Até canais para poder falar. A empresa faz um convênio com a empresa. Sim. Interessante esse, né? Eu já vi, achei muito interessante isso. Né? A empresa pode ter um convênio, inclusive assim, você liga, fala, é que eu sou da empresa tal, tô passando por uma situação, não preciso de uma orientação, e às vezes tem algumas empresas que têm esses canais e nem sempre, tô com um problema no trabalho, não, eu tô me sentindo estressado, eu passei conversar com alguém. Minha mãe, sei lá o que aconteceu, meu filho, legal, e eu tô né? precisando conversar. Totalmente confidencial, vai trabalhar, vai estar falando diretamente com um profissional capacitado para atuar, né? E talvez aquele bate-papo já traga um conforto, e aí, então assim, eu tenho esse tipo de entendimento saudável. Como que é o nome desse? Cada empresa tem um nome, mas seriam canais de colocar o colaborador em contato com profissionais da saúde mental. Tipo telemedicina, só que por telefone. Não sei, eu acho que não seria telemedicina, não fala que tipo, né? Isso, tipo de um fala que eu discuto mesmo. Então, assim, são válvulas de escape para aquele colaborador. Fica a dica aí, né? Isso. Só que aí dentro da própria empresa. Então, são algumas ferramentas que as empresas usam. Gente, eu costumo falar, papo bom passa muito rápido, né? Chegamos em 1 hora. Então, pessoal, já tem perguntas aqui, vou fazer, mas para quem realmente quiser participar ainda, mandem, por favor, que daqui a pouquinho a gente tem que encerrar aqui com a Grace, a nossa convidada. Tá certo. Pessoal, 2 perguntas bem legais aqui, na verdade. Vamos lá, a primeira é da Luciana. Só quem trabalha pode desenvolver essa síndrome? E crianças podem ter? Luciana Tomás. Não, só quem de fato trabalha, porque é uma síndrome totalmente desencadeada por estresse crônico e essa relacionado ao trabalho. Quem tem trabalho. Então é função realmente ocupacional. Perfeito. E tem uma outra aqui que foi muito bem lembrada pela nossa querida Alisson. Recente, vou resumir aqui, tá, Alisson? Uma pergunta mais recente. A gente tem visto vários atletas aí de alta performance, de ponta, enfim, pausando suas carreiras, né, para tratar da saúde mental. A gente teve casos bem recentes aí, inclusive nas Olimpíadas, enfim. E aí a pergunta dela que ela fala também do cronograma, né? Por que eles sofrem com essa síndrome, assim? Qual que é, né? O que pode ser atribuído, na verdade, ao burnout, esses atletas de ponta? Olha, atletas não é meu forte, né? Eu nunca atuei com nenhum atleta, mas imagino que não seja muito diferente. Imagina a cobrança de performance que essa pessoa, esse indivíduo passa. Então, e é muito mais, muito exacerbado, porque imagino que seja assim, são pontos de destaque. Eu tenho que ser o número 1. Eu tenho o tempo todo que elevar a minha performance ao extremo do extremo, inclusive da forma física. Eles até se lesionam, porque a competição é um que vai ganhar. Ou um time, ou um... E se sacrificam, né? Então, são vários casos de atletas que se sacrificam assim, para entrar. As profissões são diferentes, óbvio. A gente tem um tempo para... Eles treinam e tem alguns minutos para ir lá e entregar. Para ir lá e fazer. Então, você tem que estar num dia bom, tem que estar com uma espiritualidade em alta, enfim. Tem que estar muito alinhado. Tudo muito alinhado. Porque você treinou a vida... E às vezes um erro são anos, né? Ali é um tiro de uma bala só. A gente faz aqui, aí tem um errinho aqui, você corrige até escalonado. Exatamente. Dentro de uma organização, a gente está atuando aí num projeto, então qualquer desvio a gente atua, mas o profissional está ali no estresse absoluto.
E tem uma outra coisa aqui falando, me veio, eles têm uma vida profissional mais curta, por questão do desgaste físico também. Sim. Então, assim, os profissionais se aposentam muito. Então, eles têm um tempo útil na carreira menor, onde eles têm que tirar, literalmente, aquela corrida do atraso. Então, para mim, tá muito ligado a isso. É muito tudo ou nada. Naquele momento... O tempo todo, né? O tempo todo, naquele Mas- momento. Fora a falta de suporte também, de patrocínio, eu imagino que aí começa a entrar tudo no pacote, né? Já que você falou, nunca é uma coisa Um só, fator né? Um só. fator só. Exatamente. E é legal, porque essa pergunta vem muito de encontro, de novo, ao que a gente tá falando aqui o tempo todo, né? Desse cuidado, dessa necessidade, não só dos esportistas, mas a gente tem visto isso em todas as esferas, assim. Eu acompanho um pessoal, sei lá, do sertanejo direto, e gente parando carreira porque, sabe, precisa se cuidar. E agora, o fato de pessoas públicas também levarem isso, né? Eu vou parar porque eu preciso me cuidar, eu acho muito interessante, né? Porque a gente tá Sim. justamente nesse momento de repensar Elucida algumas o exemplo, coisas, né? É o exemplo que a gente precisa, que todo mundo em algum momento precisa fazer uma E tá pausa. tudo bem, entender E que tá você tudo bem. precisa se tratar, ou que precisa parar, né? Enfim, eu acho que essa é a Todos grande, né? precisamos em algum momento fazer essas reflexões e, se necessário for, fazer Parar uma um pausa, pouco. fazer uma correção e um ajuste realmente de compreensão e gestão da rota. Perfeito. Perfeito, um ajuste de rota. Olha só, a Paulinha Benito aqui da Avante, ela falou que, olha, é muito interessante esse comentário, sempre muito legal encontrar vocês sábado de manhã. Obrigado, Paulinha. Tá virando realmente o nosso encontro Valeu, mensal, né? Obrigado você aí pelos seus comentários. Pessoal, se mais alguém tiver, por favor, mande aqui. Benito, tem mais alguma pergunta para ela? Não tenho. Eu só tenho a agradecer. Aprendi bastante. Ah, que bom, que Vou bom. procurar ajuda. Não, porque vou rever, vou refazer minha rota. Fazer um cronograma que a gente Já vou aprendeu com o avisando que William. o celular vai ficar no modo avião 2 horas por dia. Ó, Alisson, É tá ouvindo isso, né, Alisson? Então, O celular vai ficar em modo avião, mas Tá gravado. realmente não entrar em modo avião não vai adiantar. eu não em modo avião. Esse é um problema. Mas olha, Mas não precisa obrigado. ter 2 horas de né? modo avião, não. Às vezes 10 minutos numa meditação, Pelo menos você pra já dar uma- desconecta e ó, se ali. Tipo da volta. siesta, tipo de uma siesta, né? Pode ser também, né? Por causa do almoço, né? Dar uma cochilada. Pode ser também, mas Você enfim. desliga tudo, né? Bom, na verdade só tenho a agradecer mais uma vez, Renato, valeu pelo apoio aí, por proporcionar tudo isso. Pessoal do Papo Reto, nosso back-office, Alisson que está aqui também, Grace, show de bola, aprendi bastante com você, acho que todos aprenderam, e como esse vídeo será disponibilizado nas nossas redes sociais, isso vai ficar de eterno, então muito obrigado ao Alliance, Confirp, Moraes, valeu mais uma vez, né? Tamo junto aí. A parceria que tá sendo elogiada. Que bom. Pessoal, ó, nesse Valeu. final eu não vou ler o nome de todo mundo, mas Linda, Elisete, todo mundo que tá mandando mensagem aqui. Tem um iPhone que não tá com o nome, mas enfim, todo mundo elogiando o programa. Que bom. Parabéns, Grace, também, ó. Mais um sábado de conhecimento, parabéns a todos. Muito legal esses comentários. Obrigado por vocês terem ficado com a gente até o final. E é isso, só reforçando, né? A gente vai disponibilizar depois no canal das empresas, então acompanha a gente, quem não teve a oportunidade de entrar aqui e participar ao vivo. Então a gente vai ter, né, depois esses links divulgados aí nas nossas páginas. Sigam, por favor, Moraes, Avante, Renata. Grace. A Grace não é muito uma pessoa das redes sociais, mas ela vai... Pode marcar lá que ela vai ver. Pode. Grace, bom, enfim, pra gente poder finalizar, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente não tocou, algum aspecto que seja importante. Obrigado, pessoal, continua dando parabéns aqui. E te agradecer de verdade pela sua... De novo, né, eu conheço a Grace há alguns anos também. Fiquei muito feliz dela ter aceito o nosso convite pra estar aqui hoje. O trabalho dela, ela é destaque em tudo que ela faz, então obrigado mesmo, viu, por ter disponibilizado o sábado, né, pra gente. Claro, e eu agradeço que eu puder contribuir também em outros temas, fico sempre à disposição, espero realmente ter colaborado aí para tentar trazer um pouco de informação. Eu acredito que em linhas gerais falamos muito bem sobre o tema. Né? Então, e se ficar qualquer ponto aí para discussão, a gente traz para o próximo aqui. Com certeza. Traz o assunto para ser falado. Isso aí, manda pra gente nas redes sociais que a gente responde, passa pra Grace, ela responde também. Então é isso pra quem tá assistindo depois, né? É isso aí, combinado. Bom, eu agradeço, né? O tema foi totalmente exaurido, né? Acho que não ficou quase nada. Se tiver alguma coisa muito particular, né? Agradeço a organização da Renata, do Papo Reto, meus amigos aqui dos podcasts, né? Vamos gravar dia 26, o próximo, falando de fraude, né? A Grace, a parceria
maravilhosa, com o futuro presente, o patrocínio, o apoio da Confip, do Grupo Alife, e agradeço mais a vocês que nos deram essas horas de sábado para ficar junto com a gente, né? E espero que tenha, nós temos atendido o objetivo de trazer o conhecimento para quem é colaborador e para quem é empresário, que possa melhorar e o Brasil sair dessa posição horrível de segundo lugar. É verdade. E as empresas tomarem algumas medidas que possam ajudar nisso. Não só esperar o poder público ele é meio lerdo, então vamos tentar nós fazermos alguma coisa, né, para ajudar nossos colaboradores, né, contratando alguns profissionais que possam nos ajudar. Obrigado a todos e até o próximo Humanamente, né? É isso aí, muito bem colocado, doutor Afonso. Obrigado então a todos, Obrigada. William, Priscila, todo mundo que mandou mensagem aqui no final. Valeu, E a gente pessoal. espera vocês no 4º episódio. Até lá. Até lá, tchau, Até mais, tchau. valeu.